O antigo e vasto mundo muçulmano está dividido em duas ramificações dentro do Islã que têm dado muito o que falar, mas das quais se sabe muito pouco: o sunismo e o xiismo. Esta não é qualquer divisão, mas a história do mundo islâmico tem sido marcada por essa dualidade que gerou fortes conflitos entre sunitas e xiitas, traduzidos até hoje, até mesmo em graves problemas bélicos, humanitários e geopolíticos. Esta divisão que vemos no Islã hoje tem um passado histórico muito antigo, que remonta à morte do mesmo. Muhammad, conhecido em português como Maomé, e considerado pelos muçulmanos como o último dos profetas e quem iniciou a sua religião. Hoje, na nova enciclopédia, voltaremos ao primeiro século da história islâmica, ao problema da sucessão de Muhammad, e revisaremos os eventos que dividiram o Islã em várias ramificações, até o dia de hoje. Sou Reinaldo Carrillo e convido vocês a seguir nossa conta no Instagram, a Nova Enciclopédia. O Islã começou a se consolidar depois que o profeta Muhammad conseguiu unificar as tribos da Península Arábica e conquistar grandes espaços geográficos sob uma nova pregação religiosa. Depois disso, Muhammad faleceria no ano de 632, aos 63 anos, na cidade de Medina, na atual Arábia Saudita. Sua morte geraria um grande vazio no islamismo e todos se perguntavam quem deveria ser o sucessor de Muhammad e o novo líder da comunidade muçulmana. A divisão entre seus seguidores começaria a se manifestar apenas ao dia seguinte à morte do profeta. Os dois filhos de Muhammad morreram muito jovens, o que significou que o profeta não deixou nenhum herdeiro natural para liderar o Islã. Indícios no Alcorão, diversos índices e de acordo com o desejo expresso de Muhammad, de acordo com alguns historiadores da época, indicavam que seu herdeiro deveria ser Ali ibn Abi Talib, conhecido apenas como Ali, que era seu primo por parte de pai e também era seu genro. No entanto, seguindo o sistema consultivo estabelecido pelo próprio Muhammad, decidiu-se fazer uma reunião no dia seguinte à morte do profeta. O encontro na história é conhecido como Saqifah, já que a reunião foi realizada no Saqifah, ou pátio do clã Banu Saira, em Medina. Os líderes nativos da cidade de Medina compareceram ao local, com o objetivo de eleger o novo líder supremo da comunidade muçulmana. Ao saberem da importante reunião, Abu Bakr e Umar ibn al-Hattab, ambos proeminentes e leais companheiros de Muhammad, que tinham a certeza de que eram os herdeiros legítimos de Muhammad, apressaram-se para chegar a Medina para participar do encontro, pois ambos temiam uma espécie de golpe de Estado. Ao chegar ao Saqifah, onde também estava Ali, o primo de Muhammad, Abu Bakr dirigiu-se à multidão para alertar sobre a possível eleição como líder de alguém que estivesse fora do clã de Muhammad. A multidão foi se acalmando diante de tal ideia. Em seguida, o próprio Abu Bakr propôs dois candidatos, Omar e Abu Ubaidah, que eram seus companheiros, para governarem juntos. Foi respondido a ele que entre os Quraish, que eram os habitantes de Meca, e os Ansar, que eram os habitantes de Medina, escolhessem um líder, respectivamente, e que ambos governassem juntos. Porém, a nova sugestão deixou o público ainda mais enfurecido. Para acalmar os ânimos, o candidato Umar pegou a mão de Abu Bakr e jurou lealdade na frente de todos. Este exemplo foi seguido pelos outros líderes proeminentes que lá estavam, pois acreditavam que Abu Bakr era um dos companheiros mais leais e fortes de Muhammad, e mais adequado para sucedê-lo. Desta forma, Abu Bakr foi aceito quase pela maioria que lá estava. O resultado do Saqifah era claro. O grande amigo de Muhammad era quem deveria continuar seu trabalho como líder do Islã. No entanto, alguns se opuseram, incluindo Ali e seus apoiadores, que afirmavam que ele, como primo do profeta, deveria ser seu herdeiro. Não se sabe se Ali foi proposto como sucessor durante o Saqifah, mas o certo é que Abu Bakr foi aclamado pela maioria. O novo sucessor buscou a lealdade de Ali através de seu companheiro Umar, que foi falar com o primo do profeta para aderir à sua causa. Mas suspeita-se que o encontro gerou um altercado possivelmente violento.
No entanto, mais tarde, Ali foi obrigado a aceitar sua nova realidade política e aceitar Abu Bakr como o novo líder do Islã, fazendo as pazes com ele. Este conflito marcaria o primeiro passo para a divisão da religião. Os apoiadores de Abu Bakr, amigo de Muhammad, se tornariam mais tarde os sunitas, enquanto aqueles que defendem o direito hereditário de Ali, primo de Muhammad, eventualmente se tornariam os xiitas. A postura de Ali foi considerada extremamente passiva por alguns, por não reivindicar seu direito legítimo através da violência, enquanto por outros foi considerada generosa e muito responsável. Já que evitou ainda mais conflitos internos, Abu Bakr se tornou o primeiro califa do Islã. Mas, apesar de sua esmagadora vitória política, seu governo durou apenas 2 anos e 3 meses. Pois no ano de 634, ele adoeceu gravemente. Alguns acreditam até que foi envenenado, vindo a falecer dias depois. Seu mandato foi muito bem visto por numerosos muçulmanos, pois ele esmagou a rebelião de várias tribos árabes ao longo da Península Arábica. Nas bem-sucedidas guerras de Hida, ele empreendeu épicas conquistas contra o Império Sassânida, na Mesopotâmia, e contra o Império Bizantino, na Síria. E além disso, promoveu a preservação escrita do Alcorão. Abu Bakr deixou por escrito que seu desejo era que seu sucessor fosse Umar ibn al-Jattab, o antigo candidato que o havia aclamado a ele mesmo há mais de 2 anos. Assim, deste modo, Umar se tornaria o segundo califa do Islã. Umar governou por 10 anos, continuou as conquistas de Abu Bakr e seguiu com a expansão do Islã sob seu governo. O que hoje é Síria, Iraque, Egito e parte do Irã ficaram todos sob controle muçulmano. Além disso, foi ele quem lançou a conquista do Mediterrâneo, estabelecendo as bases do Império Islâmico, que seus sucessores estenderiam até a Andaluzia, na atual Espanha. No entanto, no ano de 644, Umar foi tragicamente assassinado na mesquita de Medina durante a oração da manhã. Um escravo chamado Pirus Najaband foi quem o assassinou. Embora as razões não estejam claras, especula-se que o escravo fez isso em vingança pela sangrenta conquista muçulmana da Pérsia. Ali, o primo de Muhammad, e considerado por mais de uma década o herdeiro do Islã, mantinha sua liderança entre seu povo. Quando Umar foi assassinado, os xiitas acreditaram que era a sua chance. Ali pensou que finalmente havia chegado a hora de seu governo, mas o escolhido foi Uthman ibn Affan. A eleição de Uthman foi um tanto polêmica, pois ele pertencia à família aristocrática Umayyad de Meca, que era a cidade rival de Medina, local de origem da família Hashemi de Muhammad. Sua eleição, além disso, significou o afastamento da liderança muçulmana da família do profeta. Ali protestou e não aceitou a eleição de Uthman como terceiro califa em Medina, o que precipitou abertamente a separação dentro do Islã, que se dividiu entre os partidários de Ali e os seguidores do novo califa e da família Omeia de Meca. Apesar de enfrentar uma forte oposição e algumas rebeliões internas, Uthman governou por 12 anos, continuando a expansão islâmica, assim como Umar. Uthman foi assassinado em 656 por alguns rebeldes egípcios que entraram sorrateiramente em sua casa e o executaram. Ali, que supostamente tentou evitar o assassinato de Uthman, foi finalmente aclamado como o quarto califa pelas famílias de Medina. No entanto, o assassinato de Uthman e a chegada de Ali deram início a uma guerra civil dentro da comunidade muçulmana, conhecida como a Primeira Fitna. Esta primeira guerra civil dentro da comunidade muçulmana aprofundou muito mais as diferenças entre os xiitas e os sunitas. Deste modo, Ali começou seu tão esperado califado sob circunstâncias muito complicadas. Dentro da primeira fitna, Aisha, a viúva mais jovem de Muhammad, se rebelou contra Ali, mas foi derrotada na Batalha de Al-Yamai, também conhecida como a Batalha do Camelo. Por sua vez, os Omíadas da Meca, apesar dos protestos, de Medina buscavam consolidar seu poder na Síria, com o líder Muawiyah à frente. Muawiyah ibn Abi Sufyan era governador da Síria e um dos líderes mais proeminentes dentro dos Omíadas.
Ali enviou a viúva Aisha como prisioneira para Medina e executou seus apoiadores. No entanto, apesar dessas medidas, Ali foi acusado de ser pouco prático, passivo e estar muito apegado ao seu pacifismo por sua atuação. Em relação ao assassinato de Uthman, repreenderam-no que, como Uthman não era parte de sua família, ele abandonou a busca pelos culpados e não aplicou a lei do talião. Inclusive, alguns o acusaram de ser cúmplice do assassinato, com o objetivo de ele assumir o poder que tanto havia desejado desde a morte do profeta. O confronto agora era com o Omeia Maguilha, família do último califa antes de Ali, que se tornou seu principal inimigo. Ali, que estava em Kufa, não teve outra opção senão começar uma batalha contra os Omeias. Este confronto não favoreceu Ali, e a confrontação culminou com uma arbitragem que o fez renunciar ao seu califado para esperar uma nova eleição durante a arbitragem. Após a rendição de Ali Muawiyah, o Omeia, que governava a Síria, surgiu como vencedor e se tornou o novo califa do Islã, acabando com os chamados califados ortodoxos, que foram os de Abu Bakr, Umar, Uthman e Ali, e dando início aos chamados califados. O mel como águia. Mais uma vez, os xiitas partidários de Ali se sentiram derrotados, enganados e vilipendiados. Ali se refugiou em Kufa, onde se concentrava a maioria de seus seguidores, muitos dos quais eram de origem persa, que haviam aderido ao Islã desde o início da expansão árabe. Persas que vinham essencialmente do que hoje é o Irã. Lá também não foi fácil sua situação, pois enfrentou uma dura e fanatizada oposição, até que um muradita da seita dos Haritas assassinou Ali no ano de 661. O primo do profeta Muhammad foi enterrado nos arredores de Kufa, atual Iraque. Mas seus apoiadores e herdeiros continuariam a desenvolver um ramo próprio do Islã, chamado xiismo, distinto da tradição sunita, que continuaria a se formar sob o califato de Muawiyah. A morte de Ali encerrou o período do califato com sede em Medina, que abrangeu as 4 primeiras décadas da história do Islã. Com Ali nasceu o xiismo e as divisões dentro do islamismo, apesar de que o conflito de Ali foi um duro golpe para seus seguidores. Sua morte não encerrou a questão sucessória, já que seus partidários logo se rebelaram contra Maguila, o califa ou Mela de Damasco, e aclamaram os filhos de Ali como os legítimos sucessores da liderança dos muçulmanos, Al-Hassan e Al-Hussein. Enquanto Hassan não figurou realmente na história do Islã, Al-Hussein foi o verdadeiro protagonista do xiismo. Al-Hussein encarregou-se de liderar a dissidência xiita armada contra os Sumeias. Mas, a cerca de 80 quilômetros ao norte de Kufa, na localidade de Karbala, Al-Hussein encontrou a morte diante dos exércitos do Califado de Damasco, Damasco al-Hussein. Assim, ele se tornou o primeiro mártir do Islã xiita e sua morte é lamentada pelos xiitas, em sinal de arrependimento e expiação por tê-lo abandonado na investida dos Omeia. O xiismo conseguiu sobreviver em grupos reduzidos após a morte de Al-Hussein, diante da hegemonia que se consolidava dos sunitas, que hoje ainda constituem mais de 80% dos muçulmanos. Primeiro pelo califado omíada em Damasco, depois pelos abássidas em Bagdá e finalmente no Cairo, até a transferência da sede do califado para Istambul. No século XVI, tal dispersão fez com que o xiismo perdesse homogeneidade e se dividisse em muitos grupos pequenos. Eles se dividiram em defensores da resistência aberta, que era violenta contra o poder sunita, e outros preferiram viver na clandestinidade para se proteger dos ataques e se manterem vivos. A veneração à família formada pelo profeta. Hoje em dia, mais de 80% dos islâmicos no mundo são sunitas, enquanto os xiitas representam menos de 15% dos muçulmanos. Os demais são formados por ramos minoritários dentro do Islã. Embora todos acreditem e adorem a Allah e sejam fiéis seguidores de seu profeta Muhammad, as divisões que surgiram séculos atrás ainda se mantêm. A religião muçulmana tem uma rica história que continuaremos apresentando, juntamente com uma abordagem especial da igualmente rica história que estamos preparando sobre o cristianismo e o judaísmo. Nos vemos na próxima! Cuidem-se!